tenho uma segunda preocupação que se junta a essa e potencializa um pouco, que é assim, nós saímos dos nossos cursos muito jovens, né, com 21, 22 anos. Uma pessoa nessa fase da vida está descobrindo muitas coisas, né, e se descobrindo. E o que eu observo, e nós temos muitas experiências anualmente, é que vêm pessoas muito fragilizadas, né? Pessoas que trabalharam muito pouco perdas, né? Que diante, por exemplo, da morte, né? Que você vê muito dentro do hospital, né? Diante do sofrimento, né? Às vezes não está nem na morte, mas você tem aqueles casos tão sofridos, tão doloridos, né? As pessoas têm pouca estrutura emocional para lidar com esses confrontos, né? Confrontos, por exemplo, com o seu papel dentro da equipe, né? Quais são seus limites, quais são, né? Então, esse preparo também emocional leva tempo, né? Não é porque você tem o canudo na mão que você é forte, poderosa e sabe de tudo, não é. Até porque isso você vai conseguindo com a vivência, né? Trabalhar com o outro, se relacionar com o outro, e esse outro é o paciente, é o médico, é a enfermagem, é o seu colega fisioterapeuta, é todo mundo ali ao seu redor. Isso requer tempo, né? E requer energia, né? E muitas vezes a pessoa não traz isso muito consolidado, seja porque ela é vulnerável até dentro da própria casa, seja porque é vulnerável porque está morando numa cidade, teve que sair do seu interior, de outro canto, para vir para São Paulo. Enfim, nós lidamos com um ser fisioterapeuta jovem, recém-saído da escola, que está frágil. E ele vai trabalhar com uma situação muito difícil, que é o paciente crítico, né? Com todo o grau de exigência, né? Não só técnico-científica, mas o grau de exigência de saber se comportar diante de todo esse conjunto de situações, né? E ele precisa ganhar dinheiro e ele vai para, né? Enfim, daí isso tudo se mistura e realmente você encontra muitas pessoas muito vulneráveis, né? Que não têm ainda estrutura psicológica para se manter, às vezes, dentro dessa área profissional. Isso você alia uma questão da valorização profissional. Nós deveríamos ser profissionais mais bem reconhecidos para que se pudesse entender que um fisioterapeuta que passa 6 horas ou 12 horas dentro de uma terapia intensiva, ele precisa ter muito bem a sua valorização muito bem afirmada para que ele possa depois ir para casa, em vez dele ir para casa para estudar, ir para casa para ler o artigo, preparar a aula, para fazer não sei o quê, ele fosse para casa exatamente para descansar. Né? Mas não é isso que a gente vive. Se o cara está trabalhando hoje aqui comigo, depois ele sai a 1h, vai para o outro hospital, trabalha até às 7. Que horas que ele vai ler alguma coisa? Ele vai ler isso em casa? Não vai ler. É o cara que vai ficar desatualizado. Se ele for ler, ele vai ser um indivíduo mais cansado. Então, assim, eu acho que nós temos ainda muitas bandeiras, né, profissionais para serem levantadas e lutadas, porque nós precisamos de um profissional mais bem cuidado, para que ele possa estar ali atendendo aquele paciente com todo o seu conhecimento, complexidade do que ele está fazendo, e ele está inteiro. Né? Ele está inteiro ali, ele não pode estar caindo aos pedaços ou simplesmente repetindo a receita, né? Porque isso também eu acho que é uma outra coisa que nós, como fisioterapeutas, devemos todo momento pensar, né? Cada vez que eu vou atender um paciente, eu devo pensar, mas o que é que realmente eu posso fazer por este paciente, né? Não é pelos outros. Os outros eu vou ver na hora que eu for atendê-lo, mas por este paciente, para a gente não repetir receita de bolo, né?
que é algo que a gente Perigosíssimo. vê acontecer, né, muitas vezes. Muita frequência. Eu uso uma analogia nessa discussão, que é o seguinte: o crescimento não é para cima, é para baixo. É a estrutura que você cria que vai te dar sustentação para que as paredes subam, né? Se você só pensa em construir parede, mas você não tem uma boa fundação, vamos usar o exemplo da engenharia civil. A Mayara, nossa operadora, pode falar um pouco melhor sobre isso. Você tem que ter uma boa fundação, né? Então, um alicerce bem construído é que vai te dar sustentação. Então, antes de você pensar em crescer para cima, você tem que crescer em valores, em estruturas, tem que crescer em princípios e garantir que a sua parede vai sustentar. E como a própria professora falou, as paredes são consequência, né? Consequência do tempo, da experiência, da persistência. Mas se não tiver fundação, não tem parede que fique em pé, né, Mayara? Viu? Engenheira civil tá com a gente aqui. Sabe mais. Muito. Se eu tô falando bosta, ela me corta meu microfone, viu, Mayara? Se eu estiver falando coisa errada aqui, ó. Não tem jeito. Cara...